Hoje nós temos o privilégio de terminar uma série de mensagens no livro de Malaquias. É um livro, como você que já tem acompanhado nos últimos domingos, um livro curto de apenas 4 capítulos, o último livro do Velho Testamento. Ele tem uma posição fundamental ali, porque ele precede realmente coisas preciosas que Deus faz na história, apesar de se silenciar em palavra, mas Deus faz na história com a sua mão, preparando o mundo para o advento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos finalizar, mas antes de entrarmos necessariamente no tema bíblico, eu queria falar hoje, o tema é certezas divinas. Eu queria falar com você algumas coisas que envolvem o nosso dia, na verdade sobre certezas. A gente não tem muita certeza nessa vida, não é verdade, gente? Nós não temos certeza. Eu acho que na verdade nós temos mais incertezas do que certezas. Eu tive no final de semana passado, como eu disse, em Caxias do Sul. Eu acho que eu preciso de um copo d'água, acho que eu estou ficando velho, irmãos. Estou perdendo a voz aqui. Estou com o bichinho do muitos nunca assistiram essa propaganda, é só para nós que somos mais velhos, né? A molecada e a galera nunca viu essa propaganda do bichinho do Se você já assistiu, é que você já passou aí dos 25, né? Bom, fui para Caxias do Sul, eu e o pastor Vanderlei também, nosso diretor ali no ISBEL, no nosso seminário. O pastor Sandro já estava lá, o presidente da nossa denominação. E o plano era que eu iria sair daqui 1h30 da tarde, num voo era da Gol, ia chegar em Caxias do Sul 6h30 da tarde. Estava todo feliz, falei, vou chegar em Caxias do Sul às 6h30, às 18h30, vou poder ir para o hotel, vou poder ir para um restaurantezinho, uma cantina, quem sabe, comer minha polentinha frita, meu queijinho. Nossa, vai ser muito especial. Aí tudo bem, partimos daqui 1h30, 2h30 estávamos em São Paulo, em Congonhas, e aí quando o voo 4h30 era para sair, a gente vê lá que aparece voo em atraso. Opa, já conectei com o pastor Sandro que estava lá em Caxias, ele falou, aqui está chovendo demais, está um toró, né? E pelo jeito não vai parar esse negócio aqui não. Falei, meu Deus, já fui para o guichê lá da companhia, falei, gente, eu preciso chegar em Caxias hoje, de qualquer jeito. Não, mas o voo, o avião está em terra, a tripulação está aí, vai dar tudo certo. Não deu 5 minutos, já estavam dizendo que o voo foi cancelado, que a gente tinha que pegar a bagagem, check-in de novo. Meu Deus do céu, quando eu fui chegar lá depois de pegar a bagagem, irmãos, eu fui chegar lá, obrigado, servo do Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor João. E o Daniel. Eu fui chegar lá, meus irmãos, já tinha mais de 100 pessoas fazendo check-in na minha frente. Por graça de Deus, eu consegui um voo para Porto Alegre. Fui chegar em Porto Alegre 10h30 da noite, um frio danado. E aí fomos pegar um mini micro-ônibus, um ônibus. E fui chegar em 00h30 em Caxias do Sul. Desci, tinha uma quadra para andar para achar um táxi. Chovendo, Caxias do Sul, 0 grau, irmãos. Foi uma benção. Você sai daqui no calor, chega lá no frio. E aí fui chegar no quarto do hotel, já era 1h da manhã. Falei, puxa, o queijinho, sem janta, né? Sem queijinho, sem polenta. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem, cheguei bem, acordei às 6h30, fomos para o evento, e o dia foi maravilhoso. Aí a volta, domingo de manhã, preguei na igreja central lá de Caxias do Sul, tínhamos o voo 4:10 da tarde. Chegamos no aeroporto com tempo, fomos ver umas lojinhas, fomos na livraria, o pastor Vanderlei. Aí quando a gente chega lá, o check-in online feito, agora vindo pela TAM, né? Chegamos lá, não, esse voo está atrasado, não vai dar tempo de vocês pegarem conexão, vocês vão ter que dormir em São Paulo. Mas como dormir? Eu já tinha feito o plano de chegar aqui 7h30, irmãos, ia chegar aqui, né, 7h30 da noite, dá para dar uma passadinha aqui no culto ainda, jantar com a minha família. Falei, não, de jeito nenhum. Esperneamos, irmão, brigamos com tudo que a gente podia fazer, com educação, com todo respeito, mas tentamos de tudo, irmãos. Não, tem um voo daqui de outra companhia, para Porto Alegre, aqui para Londrina hoje à noite. Não tem vaga e tal. Para resumir a história, tivemos que pousar em São Paulo. Fui chegar em Londrina aqui 11h da manhã, na segunda-feira. Nem na ida, nem na volta deu certo, né? O que deu certo é que a gente chegou, né, lá e chegou aqui. Mas não deu certo nada dos planos que a gente tinha feito. E aí, às vezes a gente olha na nossa vida e a gente fala assim, puxa, quanta coisa a gente planejou. A gente fez planos, a gente trabalhou, a gente até orou, mas elas não aconteceram do jeito que a gente esperava. E isso lembra a gente que nós, seres humanos, não temos controle de absolutamente nada, irmãos. As pessoas, elas vão vivendo a vida e achando que à medida que amadurecem, tem mais controle.
Jovens acham que tem controle das coisas porque ele tem saúde, ele tem ânimo, ele tem força, ele tem a vida pela frente, que ele controla tudo. Controla nada. Os adultos vão amadurecendo e você acha que você vai conquistando uma posição social, você vai ganhando mais dinheiro, você vai construindo a sua carreira, e aí você começa a achar que você tem controle das coisas. Temos nada, nada. Na verdade, nós não sabemos se vamos chegar na nossa casa agora na hora do almoço. Nós não temos certeza de nada, absolutamente nada. Mas nós vivemos com um senso de ilusão, né? Quer dizer, com um senso de controle que é ilusório. Nós nos enganamos com isso. E por isso, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós escolhemos ser deuses da nossa própria vida, porque achamos que temos poder, que temos controle e que temos certezas na vida, quando nós não temos certezas. Aliás, eu posso dizer, nós temos poucas certezas. E aí, quando eu vou para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vê isso claramente. A gente vê que nós vivemos num mundo instável devido à nossa natureza humana e o fato de não sermos deuses. E que o único lugar em que nós podemos realmente encontrar estabilidade, firmeza, é no Deus que não muda, o Deus imutável, o Deus que se revelou em Cristo, o Deus nosso Criador, o Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas. E Deus, sim, Ele nos dá certezas fundamentais para a nossa vida. E uma delas é o que nós vamos ver aqui no último capítulo de Malaquias, o final do capítulo 3 e o capítulo 4. Só relembrando, você que estava aqui domingo passado, no capítulo 3, verso 6, de Malaquias, Deus diz assim que Ele não muda. Ele diz, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, eu não mudo. É por isso que eu e você, quando nos relacionamos com Deus, temos uma vida mais estável do que aqueles que não conhecem a Deus. É por isso que quando eu e você nos relacionamos com Deus, ainda que vivamos num mundo de incertezas, nós podemos ter muitas outras certezas, podemos ter certezas firmadas no nosso coração. E aqui eu quero destacar aqui no final do capítulo 3 e capítulo 4, que são só 6 versículos, é que uma certeza que nós temos é que haverá um juízo nesse mundo, há um juízo final. A Bíblia estabelece isso em todo o seu contexto, e o livro de Malaquias nos lembra sobre essa verdade. Existe um juízo, existe um dia em que a humanidade vai se colocar diante do trono de Deus e prestar contas ao Deus que nos criou. Existe um dia em que o mundo como conhecemos irá parar, ou seja, ele não existirá mais. Existe um dia onde pessoas como eu e você, todos os seres humanos, estarão diante do trono de Deus e vamos prestar contas da nossa vida. Existe um dia em que o mundo como o conhecemos não mais existirá. Essa é uma certeza absoluta de Deus, Ele nos dá essa certeza. E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho comigo nas implicações e no que Malaquias diz aqui no final desse capítulo 3, capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Se você quiser ligar aí no seu iPad, no seu smartphone, abre aí Malaquias capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 13 e depois o capítulo 4. Nós vamos lendo à medida que a gente vai refletindo no texto. E a gente tem algumas certezas divinas, certezas de Deus resultantes do fato de que há um juízo final, há um juízo de Deus para este mundo, há um dia em que este mundo terminará. É importante lembrar a você que mesmo aqueles que não são cristãos, que não se relacionam com Deus, defendem o fim do mundo, defendem no sentido de que afirmam que este mundo vai ter um fim, porque os recursos naturais vão se esgotar, o modo que a humanidade caminha é de autodestruição. Então, independente, às vezes as pessoas dizem, não, a questão de juízo final, do fim deste mundo, é coisa de filme de Hollywood, de ficção científica, ou é coisa de gente que acredita num Deus tirano. Não, não é coisa de quem acredita num Deus tirano. Qualquer pessoa com bom senso, com algum pouco de inteligência, ao avaliar as coisas como elas caminham, como o planeta vai chegar nessa conclusão de que mais cedo ou mais tarde a humanidade vai terminar. Agora, a Bíblia diz que isso não vai acontecer só por falta de administração dos recursos naturais que nós temos no planeta, não. Isso vai acontecer por vontade de Deus em um dia específico, dia e hora, que a Bíblia diz que nem Jesus, enquanto estava na terra, nem os anjos do céu conhecem, mas só Deus, o Pai que está nos céus. Então eu queria que você alistasse comigo aí 3 certezas resultantes desse julgamento final de Deus. O primeiro é que Deus separará os justos dos injustos. Uma coisa que você pode ter certeza é que justos e injustos vão ser separados. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui, hoje, dia 2 de setembro,
11 horas e 25 minutos, na Avenida JK 3130. Tem a ver porque ou você vai estar num grupo ou você vai estar no outro. Neste mundo nós estamos todos juntos e misturados, irmão, né? Justos e injustos, retos, né? Pessoas salvas pela graça e pessoas que estão em rebeldia contra Deus, bons e maus. E isso traz muita confusão para nós, porque a gente sofre com isso. É normal você encontrar num programa de televisão, falando do assassinato de alguém, e aí alguém dizendo assim, olha, eu quero justiça, eu quero justiça. Quantas vezes você ouve essa frase nos noticiários ao longo da semana, eu quero justiça? Aquele ex-PM, que eu acho que sexta-feira, matou uma criança de 5 anos, e o pai da sua ex-mulher, por vingança, o cara matar uma criança de 5 anos, irmãos. Olha, irmão, se eu não fosse de Jesus, eu queria pegar esse cara, enfiar uma faca assim debaixo da unha dele, arrancando uma por uma. Tira uma, tira outra. E sem falar que dá vontade de pendurar ele numa corda, pegando por uma das partes do corpo, que eu não vou falar qual, né? E aí vai, as ideias mirabolantes que a gente pode ter. Agora, isso é pura carnalidade nossa. Agora, a gente sabe que nesse mundo não tem justiça. Ele pode ser preso, o Brasil não tem prisão perpétua, acho que deveria ter, né? Eu não vou entrar em alguns assuntos aqui, senão vou abrir janelas na mensagem, só queria que você entendesse o seguinte, nesse mundo não há nada que possa ser feito, nesse mundo, para que haja justiça em relação a isso. A vida de uma criança que foi perdida, uma mulher que perdeu sua filha de 5 anos e seu pai, não há nada. Não adianta a gente dizer, eu quero justiça, que justiça? Esse mundo é injusto, nós vivemos entre pecadores, esse mundo é injusto, mas a Bíblia diz que chegará um dia que Deus vai separar os justos dos injustos, e isso aqui de um lado é muito consolador, porque Deus fará justiça. A Bíblia diz que Deus é o reto juiz, o justo juiz de toda a terra, Ele vai fazer justiça. Pode não haver justiça lá na sua empresa, pode não haver justiça na sua família, pode não haver justiça no nosso país, mas há a justiça de Deus, e ela vai imperar no dia final, no dia do julgamento final. Observa comigo versos 13 a 15, o que Malaquias diz. Ele diz, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Malaquias está tratando um problema que é muito comum nos nossos dias também. Começamos a questionar a justiça de Deus. Espera aí, como que o mal prospera? Como que as pessoas que são ímpias, que são más de natureza, que têm um coração egoísta, orgulhoso, pessoas que fazem mal porque querem fazer mal, como que elas prosperam, têm saúde, ficam ricas, têm do bom e do melhor, e às vezes nós que servimos a Deus não temos. A geração de Malaquias também estava nessa crise. O contexto aqui, alguns estudiosos acreditam, era dos levitas, que os levitas sofreram porque o povo não dava dízimo para sustentar a adoração no templo, então eles não tinham sua renda, eles não tinham o que comer, e a Bíblia diz que eles então, aqui você pode considerar isso no verso 14, que eles andavam lamentando diante do Senhor dos Exércitos, eles andavam em arrependimento por causa do povo e por si mesmos, mas ainda assim eles não tinham a provisão de Deus, eles ainda estavam vivendo um período de carestia. Às vezes eu e você estamos servindo a Deus e entramos nessa crise, começamos a olhar o ímpio que prospera no caminho, conforme a expressão do Salmo 37, e nós achamos que Deus é injusto, nós achamos que Deus não está olhando o que está acontecendo, que Deus não pune o pecado, que Deus não pune o culpado, e que nós acabamos sofrendo consequências que deveriam ser os outros a sofrer a isso que nós estamos passando. Então, Malaquias ele traz essa questão aqui nesse contexto, e é um contexto bíblico que nós vemos em muitas partes. No Salmo 73 nós temos o Asaf, era um adorador, servia a Deus, mas ele entrou na mesma pira, ele entrou na mesma crise. Espera aí, o ímpio prospera, Deus não faz justiça, Deus não está sendo justo comigo. O problema dessa linha de pensamento é que a gente começa a achar que a gente tem mérito diante de Deus, que a gente merece mais que os outros e que Deus está sendo injusto com a gente. Então nós temos que voltar à sobriedade. Se você quiser ler o Salmo 73, Asaf diz isso, ele entrou em adoração a Deus, e quando ele começou a adorar a Deus, ele caiu em si, que ele estava se tornando um animal irracional, que ele estava com o seu coração completamente cabeludo, que ele tinha se afastado do plano de Deus, e quando ele se voltou para Deus, todas as coisas ficaram claras.
E esse ficar claro significa que ele entendeu que no fim de todas as coisas a justiça divina irá prevalecer. E que Deus fará justiça aos seus escolhidos que têm fé sobre a terra, como diz um outro texto bíblico. E que Deus também punirá o culpado, porque Ele é um Deus justo. E nós não poderíamos adorar e glorificar um Deus que não fosse justo. Ele é justo. E nós estamos numa dispensação em que a graça e a misericórdia dEle, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, estão disponíveis a todos. Jesus disse assim: a chuva e o sol caem sobre os bons e os maus, os justos e os injustos, os ímpios. A graça e a misericórdia de Deus está disponível a todos, mas chegará o dia em que Deus fará separação entre um e outro, Eu queria que você lesse comigo, Mateus 13, 28 a 30, Jesus lembra muito bem disso, ele conta uma parábola, quando ele está falando de algumas parábolas do reino de Deus, ele conta a parábola do joio e do trigo, que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, e aí, olha o que, quando perguntam para ele, ele diz assim: o inimigo fez isso, respondeu ele. E aí os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que nessa dispensação da graça, nesse período em que nós vivemos, que joio e trigo vão crescer juntos, até dentro da igreja, joio e trigo vão crescer juntos, bons e maus vão conviver juntos, rebeldes, ímpios, orgulhosos, contra Deus, vão conviver com aqueles que temem a Deus e honram o seu nome. Este é esse mundo. E Jesus diz que não adianta querer arrancar nesse mundo, não vai haver separação nesse mundo. No último dia, no dia da colheita, a separação será feita. Agora eu quero que você volte comigo no texto de Malaquias 3, verso 16 a 18. Veja o que Malaquias diz, ele diz: depois aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. O livro aqui não é dos nossos atos de justiça, mas daqueles que honram e temem a Deus. É como o livro da vida, que é mencionado em Apocalipse por 6 vezes. O livro da vida. Então o nome dessas pessoas estão registrados, Deus ouviu com atenção isso. E aí o verso 17, Deus diz assim: no dia em que eu agir, se referindo ao dia do juízo, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Ou seja, aqueles que honram o Senhor, aqueles que são justos, que temem o seu nome, eles serão separados. Olha o verso 18, diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Uma certeza que nós temos neste mundo, irmãos, é que vai terminar com o juízo de Deus. E a certeza oriunda desse juízo de Deus é que Deus vai separar justos dos ímpios, aqueles que temem e honram a Deus, daqueles que não temem e não honram, daqueles que andam com Deus de todo o coração, daqueles que são meros religiosos ou daqueles que estão muito distantes de Deus. Deus vai separar esse povo. Eu não tenho tempo aqui para ler o Apocalipse 22, verso 12 e 15, onde Deus fala a mesma coisa no livro de Apocalipse. A questão dessa primeira certeza é o seguinte: você faz parte do grupo dos justos ou dos ímpios? Você faz parte daqueles que honram a Deus de todo o coração ou daqueles que andam por si mesmos? Você faz parte daqueles que temem o Senhor? Temer é reverência, respeito, é inclinação do coração a Deus. Você faz parte desse grupo ou você faz parte do grupo de pessoas que continuam andando, fazendo o seu próprio caminho, andando na sua própria agenda? Porque você pode dizer: não, eu temo a Deus, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro, eu tento fazer as coisas certas. Mas na verdade, justos, como eu fiz na minha oração aqui, antes de começar a pregar, justo é aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A separação que haverá no último dia, após a vinda de Jesus na cruz, a vinda dele nesse mundo é a seguinte: justo é aquele que vive pela fé em Cristo Jesus. É aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nasceu pelo poder do Espírito Santo e tem o seu nome escrito no livro da vida. Este livro que Malaquias cita aqui. E que será tratado como um pai trata com compaixão o filho que obedece, que será realmente separado dos ímpios e dos justos. Queria dizer para você aqui nessa manhã, por favor, assegure-se pela graça de Deus, não pelos seus méritos, não pelos seus esforços, não porque você acha que você é bom. Assegure-se pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus,
que você está no grupo dos salvos, dos justos. Não é merecimento nosso, é pelos méritos de Cristo, mas que você está no grupo daqueles que ficarão com Deus por toda a eternidade. Segundo lugar, segunda certeza que vem, que Malaquias ressalta aqui, é que Deus fará dos justos o seu tesouro pessoal. E tesouro, você sabe que é algo muito precioso, mas a Bíblia usa aqui que não é só tesouro, é que nós vamos ser o tesouro pessoal. É intimidade, é relacionamento. No capítulo 3 que vocês viram no domingo passado, verso 7, Deus diz assim: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Deus oferece a graça, Deus oferece o perdão, Deus oferece novas oportunidades, Deus oferece um relacionamento, uma amizade, uma comunhão comigo, com você, para todas as pessoas. Agora, aqueles que se voltam para Deus de todo o coração se tornam o seu tesouro pessoal, neste mundo já, mas Deus diz também que naquele dia isso será determinante. Olha comigo mais uma vez o verso 17, Deus diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus vai ter compaixão, Deus vai nos transformar em tesouro pessoal, não é porque merecemos isso, mas é porque nos voltamos para Ele para receber sua graça, seu amor, o seu perdão. Deus diz assim: você vai ser o meu tesouro, que imagem tão preciosa. Você conhece uma parábola em que Jesus contou do cara que encontrou um tesouro escondido num terreno, ele vendeu tudo que tinha para ficar com aquele tesouro, e Jesus está se referindo a essa parábola dizendo assim: o reino de Deus é isso, é aquilo que você encontra, que se torna aquilo que é mais precioso na tua vida, nada pode se comparar à tua salvação em Cristo. E quando Deus olha o lado oposto, Ele nos olha, Ele diz assim também: não há nada mais precioso para mim do que você. Não há nada mais precioso para mim do que você que teme o meu nome. Não há nada mais precioso para mim do que você que creu no sacrifício do meu filho Jesus. Não há nada mais precioso para mim neste mundo do que você que tem um coração voltado para mim. Nada. Você é meu tesouro. Algumas vezes a expressão menina dos olhos aparece na Bíblia. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Agora olha o que o texto de Malaquias segue dizendo no capítulo 4, verso 1 a 3. Voltando-se a esse dia do juízo, Malaquias diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui não é assim, necessariamente o inferno, mas o fogo destruidor que vai emanar da presença de Cristo no juízo, em que realmente virá para purificar, para limpar a impiedade dos homens. E aí, olha o verso 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça, o único lugar na Bíblia que tem essa expressão, o sol da justiça, se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Ou seja, o fogo que vai emanar da presença de Deus vai purificar a humanidade da maldade, do pecado, da impiedade, da iniquidade, sim, mas para aqueles que temem o Senhor, Ele será o sol da justiça. Ele é o sol da justiça, que vai trazer cura em suas asas. Da presença de Deus vai emanar cura para todas as pessoas, para todas as nações da terra, porque Ele é o sol da justiça. Mais uma vez você vê aqui que Ele faz separação. Ele diz no começo do verso 2: vocês que reverenciam o meu nome, vocês vão encontrar justiça e cura. O sol da justiça se levantará trazendo cura. Verso 3 diz: depois esmagarão os ímpios. Toda uma linguagem aqui, para dizer que os ímpios realmente serão purificados, ou seja, a humanidade será purificada e os ímpios terão o seu juízo. Eu queria que você entendesse aqui, que uma certeza que você pode ter nessa vida, é que quando você rende o seu coração a Jesus, é que quando você teme o nome de Deus, que você se torna o tesouro pessoal de Cristo. Primeiro, Ele faz separação entre o justo e o ímpio. Segundo, você é tesouro de Deus. Você é o que Deus mais ama nesse mundo. Ele não ama esse templo, Ele não ama uma cachoeira, por lindas que sejam tudo que Ele criou, uma montanha exuberante, não, Ele ama você. Ele ama você. Quando você anda com Ele, você se torna o seu tesouro. E você sabe o que a gente faz com o tesouro. Você guarda. Você não quer abrir mão daquilo, né? E essa é a linguagem que Deus usa: vocês são o meu tesouro pessoal.
É meu tesouro, aquilo que você tem de mais íntimo. Eu não sei aqui, talvez alguns de vocês aqui, as mulheres, tenham algum anel que ganhou de uma avó, da mãe, uma coisa tão preciosa para você que você quase nem usa, porque você quer manter aquilo guardado pertinho de você, você tem medo de perder aquilo. Para muitos de nós, os pais, você sabe, nossos filhos são o nosso tesouro. A Bíblia diz que são herança. Puxa, você pode perder qualquer coisa na vida, mas te entristeceria muito perder um filho, porque é teu tesouro. Deus olha para mim e para você e diz assim: você é meu tesouro pessoal, nesse mundo já, e vai ficar claro isso, quando chegar o juízo, como vocês são preciosos para mim. Eu gosto de um texto de Tito, em que Paulo diz assim, que Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus nos salvou e nos fez um povo só dele. Esse é um privilégio. Você é de Jesus, você não é qualquer um, você não vai viver como qualquer um, você é de Jesus. Você é um povo particular de Deus, para fazer boas obras, para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer diferença nessa geração. Sim, você é o tesouro pessoal de Deus, para levar outras pessoas também a se tornarem tesouros de Deus. Por isso, eu gosto do texto de Apocalipse 21, 3-7, que diz assim: João, vendo o trono de Deus no último dia, ele diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a morada de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. É isso que vai acontecer, é essa certeza. A mensagem de Malaquias aqui é a seguinte: vivam hoje com os olhos fixos naquele dia, não esqueçam daquele dia, não se atormentem demais com a injustiça desse mundo, porque haverá este dia. Não se preocupe demais com as suas dores e sofrimentos, porque haverá esse dia. Você é tesouro pessoal de Deus. Viva cada dia neste mundo, não se esquecendo que Deus vai guardar você, que você tem uma vida eterna com Ele, Ele sempre vai te tratar como filho. Viva aqui nesse mundo sem se esquecer do último dia. Aliás, nós deveremos viver cada dia nesse mundo como se fosse o último, porque um dia vai ser o último mesmo. E nós não podemos nos esquecer que lá naquele dia, Deus vai separar os justos dos ímpios, e que os justos serão eternamente o tesouro pessoal de Deus, tratados como filhos. Eu sei que muitas pessoas em nossos dias sofrem de rejeição, muitos se sentem inadequados, sem valor. Eu converso com as pessoas, a gente atende pessoas, a gente vê isso, pessoas que não têm uma autoimagem equilibrada, que não se amam, não se sentem importantes. Quando somos tentados pela verdade, ou somos tomados, na verdade, pela verdade de que nós somos o tesouro pessoal de Deus, isso nos traz cura, nos traz alegria, nos traz paz, e nos dá um senso maravilhoso de valor. Neste mundo, irmãos, nós somos tentados a duvidar dessa verdade maravilhosa de que somos tesouros de Deus. Em meio a lutas e sofrimentos comuns a todas as pessoas, muitas vezes pensamos que Deus não nos trata como seu tesouro. Mas na eternidade esta verdade ficará mais clara do que nunca, e é bem possível que quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás, e vamos ter a certeza que o tempo todo Deus nos tratou como seu tesouro pessoal, que Ele nos guardou realmente como uma menina dos seus olhos, e nós vamos constatar isso lá na eternidade. E último lugar, terceira certeza, resultante do juízo de Deus, é que Deus salvará muitas pessoas. Malaquias vê isso, ele vislumbra isso, ele é o profeta que está vislumbrando aquilo que vai acontecer com o advento de Jesus, e ele diz no versos 4-6 o seguinte: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Ele está dizendo: olha para trás, olha o que Deus já deu para você viver, olha a revelação de Deus para você, viva isso, olha para lá. Agora ele diz assim: vejam, aí fala, olha para o futuro, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, o dia do juízo final. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais,
do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição. Então Deus está dizendo aqui, através do profeta Malaquias, lembremos da lei, vamos viver a palavra, vamos andar com Deus, e agora vamos olhar para aquele dia. Ele está dizendo aqui especificamente no contexto do seu povo, da sua geração, vamos viver a lei de Moisés, e Deus vai mandar o Elias, antes do último dia, e onde vai haver conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus mesmo disse que esse Elias aqui referia-se a João Batista. Jesus afirmou em Mateus 17:12, que João Batista é a tipificação de Elias, que ele veio preparar o caminho para o advento de Jesus. Então, ele já veio, Jesus morreu na cruz do Calvário, e agora nós estamos na dispensação da graça. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus significa que o dia da graça foi estendido para adiar o julgamento final, que não é que o juízo de Deus não vem, não é que não haverá o fim, não é que Deus não manifestará o seu reino de justiça e glória, não, Deus só adiou a dispensação da graça para que mais e mais pessoas sejam salvas. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 22, versos 10 a 15, que realmente, é o texto que eu não mencionei, que Deus vai fazer isso. Agora olha os versos 17 e 21, é interessante que o texto de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, termina com a palavra maldição, o último do Novo Testamento termina com a graça. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, livro de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, a noiva é a igreja, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Que quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. A graça de Deus está disponível a todos, só que você tem que vir à fonte, você tem que viver e beber da graça, você tem que reconhecer que precisa de Jesus, você tem que realmente reconhecer que Ele é Deus, e você vai beber da graça. E João termina escrevendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A profecia de Malaquias viria o Jesus, viria aquele que é o sol da justiça. Antes daquele dia, do terrível dia do juízo, viria Elias, ou seja, preparando isso, e que através daquilo que Jesus faria, os corações das pessoas seriam convertidos. E aqui não dá para deixar de mencionar o valor que Deus dá à família. A Bíblia valoriza demais a família, porque a família realmente é a base da sociedade, é na família que aprendemos respeito, amor, honra, submissão, liderança. Deus criou a família para que ele fosse um mundo em miniatura, onde cada ser humano pudesse crescer, e pudesse desfrutar realmente da realidade do céu, pudesse aprender a viver nesse mundo. Infelizmente nós temos sofrido tantos ataques contra a família, temos mencionado aqui em tantas ocasiões. A família é realmente preciosa para Deus. Quando nós olhamos para esse texto, a profecia de Malaquias está dizendo o seguinte, vai converter muita gente, Deus vai salvar muita gente, e isso realmente tem acontecido desde a vinda de Jesus, milhões e milhões de pessoas sendo salvas ao longo desses últimos 2000 anos, e alguns estudiosos acreditam que Malaquias também se refere aqui à conversão em massa do povo judeu, conforme também o texto de Romanos capítulo 11, no verso 26, ou seja, de que provavelmente o povo judeu também vai experimentar um avivamento e seria salvo. O que nós vemos aqui é que Malaquias está dizendo assim, vai ter muita gente salva, e a gente não pode deixar de lembrar Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 10, que diz assim, João olhando, diante dele estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, aleluia. É isso que ele viu, multidões, cumprindo a palavra que Deus deu a Malaquias, cerca de 400 anos antes de Jesus, cerca de 2.400 anos atrás. O juízo de Deus, a nossa perspectiva está tardando, mas ele não vai deixar de acontecer. Isso é graça de Deus estendendo a graça, o período da graça, para que mais e mais pessoas sejam salvas e tenham seus corações convertidos. Agora o juízo de Deus virá. E o que nós temos certeza é que essas profecias se cumprirão plenamente na volta de Jesus. E que esse último ponto, especialmente que estou destacando, é que eu e você como cristãos, nós devemos viver com ousadia, com intrepidez, com autoridade, porque ainda é o tempo da graça.
A graça de Deus está disponível a todas as pessoas. Este é o tempo da salvação do Senhor. Nós devemos anunciar o ano da salvação do nosso Deus. Esse é o tempo kairós de Deus para essa geração. E eu e você devemos estar certos, em primeiro lugar, de que somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, em segundo lugar, se nós cremos nessas verdades, irmãos, nós devemos ser mensageiros desse Evangelho. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos crer nessa palavra, nós devemos crer que a graça de Deus está disponível, que Deus tem pessoas no seu processo de salvação o tempo todo, em todo lugar, e que por isso devemos ser agentes de Deus, embaixadores de Cristo, instrumentos nas suas mãos para a salvação de mais e mais pessoas. Assim termina o livro de Malaquias. Que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque se isso não acontecesse, a terra terminaria em maldição. Mas graças a Deus que não foi isso que aconteceu. Jesus veio, pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Hoje estamos na dispensação da graça, para que naquele dia, lá, último dia, essa graça disponível no livro de Apocalipse, porque estamos nessa dispensação, redunde em milhões, bilhões, uma multidão que não se pode contar, de pessoas que estarão adorando a Deus eternamente. E você não pode perder essa festa, de jeito nenhum, porque a entrada já foi comprada pelo sangue de Jesus.